Bom dia, pessoal. Mais uma aula de ciência. Hoje a gente termina o capítulo de hidrosfera e hidrosfera, ou seja, termina o capítulo 10 do livro didático de vocês. E hoje a gente vai descobrir mais algumas coisas relacionadas à pressão atmosférica e vai ver também um pouco sobre o ciclo da água do nosso planeta, certo? Bora lá. Bom, logo como abertura do assunto, a gente tem um experimento que é envolvendo dois desentupidores de pia, certo? Que aí nesse experimento é para demonstrar o poder da pressão atmosférica, ou seja, o quanto ela é intensa. E vocês podem ver esse experimentozinho no livro de vocês, certo? Na página 179, certo? E se alguém quiser fazer o experimentozinho em casa também pode, certo? Então, sobre o poder da pressão atmosférica, em 1654, o inventor germânico Otto von fez uma demonstração pública que ficou muito famosa, certo? Para manter duas metades de uma esfera metálica unidas, certo? Ele simplesmente retirou todo o ar que estava contido no meio dessa esfera, certo? Então, para manter duas metades de uma esfera metálica unida, ele simplesmente retirou todo o ar que estava contido dentro dessa esfera, certo? Para retirar esse ar, ele utilizou um equipamento produzido por ele mesmo, chamado de bomba de vácuo, certo? Então, usando essa bomba, ele retirou todo o ar que estava contido dentro dessa esfera, conseguindo manter assim essas duas metades da esfera unidas, certo? E o mais surpreendente é que as duas metades elas ficaram tão fortemente unidas que nem 8 pares de cavalo foram suficientes para separá-las, certo? Então ele fez essa experiência publicamente, certo? Do mesmo jeito do caso dos desentupidores de pia, certo? Do experimento com os desentupidores de pia, que eu já disse se alguém quiser fazer, do mesmo jeito que é a pressão atmosférica que mantém os desentupidores de pia unidos, foi a pressão atmosférica também que manteve as duas metades da esfera metálica unidas, certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre hidrosfera e ciclo da água, certo? Bom, pessoal, os seres vivos, incluindo nós, somos completamente dependentes da água. Sem ela, nós morreríamos. Não só nós, todos os seres vivos, certo? Então, no dia a dia, a gente utiliza água para beber, cozinhar, tomar banho, lavar roupas e louças. A água é necessária na agricultura para que as plantas possam crescer. Muitas indústrias utilizam água para as mais diferentes finalidades, certo? Então, a água é a substância presente em maior quantidade em todos os seres vivos, certo? Então, como eu já falei, é a substância presente em maior quantidade em todos os seres vivos, certo? De cada 10 kg do corpo de um ser humano adulto, 6 corresponde à água. A contribuição da água para o peso do corpo diminui com o envelhecimento, sendo, portanto, maior nas crianças e menor nos adultos, certo? Nos idosos, certo? Pessoal, a água também está muito presente nos alimentos que consumimos, certo? Aí no livro de vocês, na página 181, tem uma tabelinha mostrando alguns alimentos e a quantidade de água que é contida neles, certo? E eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nessa tabela, certo? Das substâncias existentes no nosso planeta, a água é a que está presente em maior quantidade, certo? Há 1 milhão de toneladas de água na superfície da Terra, constituindo o que denominamos de hidrosfera, certo? Então, esse 1 milhão de toneladas, ele pode ser escrito em números
como está mostrado aqui embaixo para vocês, certo? Para vocês terem uma ideia da quantidade de água que existe em nosso planeta, certo? A água líquida ela está distribuída em lagos, riachos, solo, organismos vivos e principalmente nos oceanos. No estado sólido, ela aparece nas geleiras polares e no topo das montanhas mais altas. Na atmosfera, a água é encontrada no estado gasoso e no estado líquido, certo? Então, ela se encontra aí nessas formas no nosso planeta, certo? Bom, mas essa água que eu falei para vocês, toda essa quantidade de água que eu falei para vocês no slide anterior, elas não ficam paradas em um único lugar, certo? Elas participam de um processo chamado ciclo da água ou ciclo hidrológico, certo? Então, a água evapora dos oceanos formando as nuvens, certo? Só que elas não evaporam só do oceano. Elas evaporam também de lagos, rios, lagoas, riachos, certo? E evapora até do corpo dos seres vivos, certo? Dos organismos vivos. No caso da evaporação dos organismos vivos, ela é chamada de transpiração, certo? E é um processo bastante notável nas plantas, certo? Só para vocês terem uma ideia, de cada 100 litros de água que uma planta absorve do solo, 97 são perdidos para a atmosfera pela transpiração, certo? E é por isso que a agricultura ela precisa de tanta água, certo? Um único pé de repolho de 1 quilograma absorve aproximadamente 200 litros de água desde o seu nascimento até o amadurecimento e ser recolhido, certo? Então, a água que está formando as nuvens, certo? Que evaporou do oceano e dos corpos dos seres vivos, dos recipientes de água doce, certo? Então, elas voltam à superfície da Terra por meio da precipitação, certo? Essa precipitação ela pode ocorrer na forma de chuva, de neves e de granizo, certo? Que é o que nós chamamos de chuva de granizo, certo? Então, essa água que se precipita sobre a superfície da Terra, ela escorre pela superfície, parte dela escorre pela superfície até um rio e lago, certo? E dos rios elas são encaminhadas até o oceano, certo? Retornando aos oceanos através dos rios, certo? Outra parte dessa água, ela se infiltra no solo e desce até encontrar uma camada de rocha que não a deixa passar, certo? Ficando aí retida nessa camada de rocha, formando o que nós chamamos de lençol de água ou de lençol freático. Então, a parte da água que se infiltra no solo, ela desce até encontrar essa camada de rocha que não a deixa passar, ficando retida aí no subsolo. E essa água é chamada de lençol de água ou lençol freático. E é essa água que a gente tira quando cava um poço, certo? Quando diz assim, cavou um poço que deu água. Então, essa água é essa água que fica retida no subsolo, certo? Nessa camada de rocha. E essa água do subsolo também é a água que escorre nas nascentes de água mineral que ocorre nas cidades montanhosas, certo, pessoal? Então, eu coloquei aqui para vocês. O ciclo da água é essencial à vida. É ele que faz com que as fontes naturais de água não desapareçam. A água passa para a atmosfera por meio da evaporação, como eu já falei para vocês, e da transpiração dos seres vivos, principalmente das plantas, e retorna por meio da precipitação, como eu já falei para vocês. A precipitação ela pode ocorrer em forma de chuva, ou em forma de neve e em forma de granizo, certo? Aqui só um slide mostrando o ciclo da água, certo? No nosso planeta, que aí vocês podem consultar essa imagem no livro de vocês, na página 183, certo? Bom, como eu já falei para vocês, uma das etapas do ciclo da água é a evaporação, certo? Portanto, a gente conclui que a atmosfera ela contém vapor de água, ou seja, a atmosfera ela contém umidade, certo?
porque a água que evapora dos oceanos, dos rios e lagos e dos seres vivos, parte dela fica contida na atmosfera, certo? Portanto, essa atmosfera ela vai ter vapor de água, ou seja, ela vai conter umidade, certo? Durante a noite, quando a temperatura cai bastante em relação ao dia, partes desse vapor de água encontram a superfície fria das folhas, das plantas, dos vidros das janelas e dos carros, dos pisos cerâmicos, da parte externa das casas, certo? Aí ele sofre condensação, ou seja, passa do estado gasoso para o líquido e forma as gotas de orvalho, certo? Se a temperatura noturna for ainda menor, o vapor de água ele pode esfriar tanto que passa para o estado sólido, certo? Formando assim os pequenos cristais de gelo, o que constitui a geada, certo? E esse fenômeno de geada, ele prejudica a agricultura em algumas partes do Brasil, principalmente na região sul, que é a região mais fria do nosso país, certo? Então a gente conclui que orvalho e geada são fenômenos que estão associados à presença de vapor de água na atmosfera, certo? Porque aí esse vapor que está presente na atmosfera, quando ele esfria, certo? Aí então ele vai formar as gotas de orvalho. E se a temperatura cair mais ainda, ele vai formar os cristais de gelo, certo? As pedrinhas de gelo. Então vai formar a geada, certo? Então orvalho e geadas são fenômenos associados à presença de vapor de água na atmosfera, certo? Então, cada região do Brasil ele possui características próprias de umidade atmosférica, certo? Então, as cidades mais próximas do mar possuem sempre alta umidade do ar, graças à evaporação da água do oceano. Já as cidades do interior do país ficam com ar mais seco, isto é, pouco úmido na época do ano em que chove pouco, certo? E aí essa baixa umidade do ar, ela está relacionada a sérios problemas de saúde, certo? Que aí esses problemas, alguns deles são relatados no texto A Umidade do Ar e a Saúde. O texto está presente na página 184 do livro de vocês, no capítulo 10, e eu recomendo a vocês que leiam esse textozinho, certo? Eu não coloquei nada sobre ele aqui para a aula não ficar muito longa, mas eu recomendo a vocês que leiam, certo? Na página 184, o nome do texto é A Umidade do Ar e a Saúde, certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre a umidade relativa do ar, e eu peço a vocês que deem bastante atenção a esse assunto, certo? Porque vai ter questões sobre ele no exercício, certo? Então, quando a umidade relativa do ar é citada num jornal ou TV, esses meios de comunicação estão informando o quanto o ar está próximo de sua capacidade máxima de conter vapor de água, certo? Então, se a quantidade de vapor de água é superior, esse máximo ocorrerá condensação, certo? Desculpe, eu li errado aqui para vocês, vou ler de novo. Se a quantidade de vapor de água superar esse máximo, ocorrerá condensação de vapor, ou seja, serão formadas gotinhas de água líquida, certo? Então eu vou ler de novo para a gente não perder o raciocínio. Quando a umidade relativa do ar é citada num jornal ou TV, esses meios estão informando o quanto o ar está próximo de sua capacidade máxima de conter vapor de água, certo? Se a quantidade de vapor de água superar esse máximo, ocorrerá a condensação do vapor, ou seja, serão formadas gotinhas de água líquida, certo? Digamos que certa quantidade de ar na temperatura de determinado dia possa conter no máximo 100 kg de vapor de água, certo? Prestem atenção. Se a quantidade de vapor de água existente nesse ar for 40 kg,
dizemos que a umidade relativa do ar é 40%, ou seja, 40 em 100. Se a quantidade de vapor de água for 70 kg, a umidade relativa do ar será 75% e assim por diante. Mais uma vez, eu peço que vocês deem bastante atenção a essa parte de umidade relativa do ar, que vai ter questões para vocês sobre isso, certo? Agora vamos falar sobre as cores do arco-íris e como se formam os arco-íris, certo? Bom, o cientista Isaac Newton, certo? Muito famoso, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, certo? Ele fez 2 experimentos para provar que a luz branca, ela é uma mistura das 7 cores do arco-íris, certo? Então, no primeiro experimento, ele fez a luz branca atravessar um prisma de vidro, certo? Como esse que está mostrado aqui. E quando a luz atravessou esse prisma, ela foi decomposta nas 7 cores do arco-íris, certo? Se apresentou nas 7 cores do arco-íris, certo? Então, esse fenômeno ele é chamado de dispersão da luz. Então, quando a luz atravessa um prisma de vidro, como está mostrado aqui, ela é decomposta nas 7 cores do arco-íris, certo? Então, Isaac Newton fez esse experimento para provar que a luz é uma mistura das cores do arco-íris, certo? Não satisfeito com esse experimento, ele fez ainda um segundo experimento, certo? Para provar esse achado, que a luz é a luz é composta das 7 cores do arco-íris. O que ele fez? Ele pegou um disco, certo? Como esse que está mostrado aqui na imagem mais à direita. Ele pintou esse disco com as 7 cores do arco-íris, como está mostrado, certo? Na imagem do meio. E fez esse disco ele girar em alta rotação. Quando o disco girou em alta rotação, ele se apresentou na cor branca, como está mostrado aqui na imagem mais à direita, certo? Então, com esses 2 experimentos, Isaac Newton ele conseguiu provar que a luz branca é formada pelas 7 cores do arco-íris, certo? Então, como se formam os arco-íris, certo? Então, quando a luz branca proveniente do Sol, ela atravessa as gotas de água, certo? As gotas de orvalho que tem contida em alguma superfície. Quando essa luz atravessa essas gotas de água, certo? Como eu já falei, ela é decomposta. Do mesmo jeito que ela é decomposta no prisma, ela é decomposta na gota d'água, certo? Então, ela é decomposta nas 7 cores do arco-íris ao atravessar as gotas de água, certo? E dessas gotas de água, então, saem raios de luzes coloridos que faz com que nós enxergamos o arco-íris, certo? Então, o arco-íris ele se forma pela decomposição da luz quando ela atravessa as gotas de água, certo? Aqui só uma imagem mostrando um arco-íris, certo? Aqui as páginas que vocês têm que ler para essa aula de hoje. E vocês vão ter que responder as questões 11, 12 e 13 do livro didático na página 188, certo? Bora para as questões. Então, na primeira questão, na questão 11, tem o seguinte. Toda a água que cai na forma de chuva veio da evaporação da água dos oceanos. Vocês vão dizer se essa afirmativa se ela é verdadeira ou se ela é falsa e vão justificar, certo? O que vocês acham? Toda a água que se precipita, ela veio da evaporação dos oceanos? Na questão 12, na temperatura de determinado dia, certa quantidade de ar pode conter 100 kg de vapor de água, ou seja, de umidade, mas contém apenas 84 kg. Qual é a umidade relativa do ar, certo? Então, vocês consultam aí aquela parte do vídeo que eu chamei a atenção para vocês, certo? A questão 13. A Defesa Civil é um órgão das prefeituras que é responsável pela segurança da população quando ocorrem catástrofes ou problemas ambientais. Em certo município, a Defesa Civil decretou estado de atenção
porque a umidade do ar chegou a 20%. Aí na letra A, vocês vão dizer como se lê, ou seja, como se escreve por extenso a indicação 20%. O que significa dizer que a umidade relativa do ar é 20%? E o que se entende por estado de atenção? Então, vocês vão responder aí essas questões, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Como sempre, eu espero contribuir para o conhecimento de vocês. Tchau e até a próxima!